Olá você, seja bem-vindo por aqui. Nesse canal nós falamos de segurança química e higiene ocupacional, especificamente agentes químicos dentro de higiene ocupacional. Se você preferir, você pode nos acompanhar, nos seguir por aqui. Hoje eu vou trazer nesse vídeo, vou falar sobre as seções 3 e 8 da FDS, especificamente os cuidados que a gente tem que ter na hora de selecionar um respirador, utilizando como base estas informações da FDS. Será que a FDS é o meio mais adequado da gente selecionar um respirador? É sobre isso que a gente vai falar, então fique com a gente até o final. Bora lá! Seção 3 da FDS. O que tem na seção 3? Lá são informados se é uma substância ou se é uma mistura, e automaticamente eu vou dizer quem são os constituintes desta mistura, se assim for. Neste caso, é uma mistura porque nós estamos falando de uma tinta à base de solventes. Como é que eu seleciono um respirador especificamente para essa atividade? Aqui eu tenho os constituintes que contribuem para o perigo, que aqui foi informado dentro dessa FDS, eu só fiz o recorte da seção 3. Eu tenho nafta, querosene, chilenos, 2-butanona, que mais? Dióxido de titânio, octoato de cobalto, octoato de zircônio, e aí eu tenho as faixas de concentração e os respectivos CAS, né? Chemical Abstract Service. Vale lembrar, gente, que esses dados aqui, esses nomes aqui, eles têm que ser os nomes técnicos. Não posso trazer aqui nomes genéricos, nome comercial e etc. Tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar na hora de selecionar um respirador é fazer o reconhecimento de forma adequada. Porque se eu não souber fazer o reconhecimento, eu não vou saber proteger. Isso é fato. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que pensar assim, se é uma tinta à base de solvente, no ambiente de trabalho existem duas possibilidades. Ou ele vai trabalhar com pincel ou com rolinho, aplicando esse produto numa superfície para aderir, para ter uma resistência ali, para proteger, para, enfim, para dar um brilho e etc. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Nessa possibilidade aqui, vai ter riscos diferentes do que essa daqui, que é a aplicação da tinta utilizando, por exemplo, pistola. Então, eu tenho uma aplicação utilizando pincel ou rolinho, que vai ser diferente os perigos da FDS na hora que ela estiver sendo aplicada. Os riscos que vão ser gerados vão ser diferentes. Por quê? Olha, vamos voltar aqui. Toda essa parte aqui de cima são solventes que vai para o ambiente na forma de vapor, né? Spray, etc. E dentro do spray, se for utilizado, por exemplo, pistola, vai ser liberado metais. Aqui são a base metálica, que é o que vai dar cor, né? A tinta, para ter cor, ela vai precisar dessas bases minerais ou metálicas para gerar essa cor na superfície onde eu desejo aplicar. Aí aqui eu tenho a aplicação dela que vai gerar somente vapores. Já nessa situação aqui, eu vou ter sólidos e vapores. Logo, eu não posso pensar num respirador que só tenha como proteção a parte para vapores orgânicos, por exemplo. E detalhe, eu ainda tenho que também pensar que se dentro desses vapores não vai ter nenhum irritante para os olhos. Se tiver irritante para os olhos, não adianta eu colocar um óculos, porque não é isso que os manuais, as normas pedem, não é isso? Então, quando eu chego aqui na seção 8, eu tenho a abertura dos componentes lá da seção 3, com os respectivos limites. Eu tenho que ficar atento, gente, que esses limites aqui, eles sofrem alterações, tá? E aí, nem sempre bate. Por exemplo, dessa FDS que eu peguei, o que não tem dentro da seção 8? Está faltando, por exemplo, a parte de indicadores biológicos. O que são a parte do... Olha só, querosene, chilenos, esses camaradinhos aí, e tem indicador biológico, ou seja, tem exames complementares que é preciso ser seguido. Dióxido de titânio, eu tenho que me preocupar em quantificar? Não, eu não preciso me preocupar em quantificar, eu tenho que me preocupar em proteger o trabalhador que está exposto, se for a pintura à base de pistola, por exemplo. Olha só, pegando essa mesma tinta, o que esse fornecedor ele coloca lá na seção 8? Se os trabalhadores forem expostos a concentração acima do limite de exposição aceitável, devem utilizar máscara de proteção adequada. Bom, aqui vale uma análise crítica, né? Olha só, acima do limite não, é acima do nível de ação. Pois bem, então já tem uma informação que não bate.
e não tem nada a ver tipo, com máscara, é respiradores. Então, você fazendo uma análise crítica, você já percebe que as informações aqui são pobres, não são técnicas, são informações que não são muito confiáveis. Na verdade, não são confiáveis, não é isso? Agora vamos pegar outras, o que outras FDS traz nesse sentido da parte de proteção respiratória? Olha só, proteção respiratória, máscara de proteção respiratória com filtro contra vapores orgânicos. Para eu utilizar esse respirador, o trabalhador tinha que aplicar essa tinta com pincel ou com rolinho. Aí sim, de fato. Então percebe que não é adequado seguir o que está lá descrito na FDS, não se seleciona respirador e nenhuma proteção, nenhum EPI por meio da FDS. A FDS comunica perigo, no ambiente de trabalho é risco, e aí as situações mudam. Olha outra FDS, o que ela traz? Ó, medida de proteção individual na parte de proteção respiratória. Equipamento de proteção respiratória com filtro contra vapores, névoas, o lixamento, ele vai ter, né, vapores, o lixamento, queima do filme, de tinta, pode gerar pó ou vapores perigosos. Deixou confuso, não deixou? Estou falando de pintura e de repente vem lixamento, queima e etc. Trabalhar em áreas ventiladas e utilizar aparelhos filtrantes e protetores das vias respiratórias. Falou tudo, um monte de coisa, mas não concluiu nada. Pessoal, se seleciona respirador por meio do Programa de Proteção Respiratória da Fundacentro. De modo algum, não se pode adotar essas informações que estão lá na FDS. São informações que, às vezes, induzem o profissional de segurança do trabalho a um erro. E aí, outro dado bem relevante que não está na seção 8 da FDS, que está dentro do PPR da Fundacentro, que nós temos que ficar atento. Primeiro, para eu selecionar um respirador, seja ele qual for, primeiro ponto, determinar o fator de proteção mínimo requerido. Então, como é que eu determino um fator de proteção mínimo requerido? No ambiente de trabalho, foi quantificado, por exemplo, pode-se fazer qualitativo e quantitativamente. Estou pegando aqui um exemplo quantitativo. Então, eu tenho uma concentração, foi feita uma medição, recebi o resultado do laboratório, eu tenho uma concentração, divido pelo limite de exposição, ele vai me dar um número. Esse número é o fator de proteção mínimo requerido, que eu vou depois comparar com o fator de proteção atribuído que está dentro do PPR da Fundacentro. Então, cada modelo, cada tipo de respirador vai ter um fator de proteção atribuído e eu vou selecionar o respirador atendendo essa primeira necessidade do fator de proteção mínimo requerido, comparado com o fator de proteção atribuído, e depois, quando isso estiver utilizando, depois que eu treinar o trabalhador, eu tenho que ensinar e falar para ele que para esse fator de proteção atribuído, ele ser de fato efetivo, eu preciso atribuir ainda uma efetividade de uso. Se o trabalhador deixar de usar 30 minutos, 1 hora, 2 horas por dia esse respirador, esse fator de proteção ele não vai ser o mesmo que está lá previsto no PPR da Fundacentro. Então, tem que tomar alguns cuidados. Aqui, por exemplo, fator de proteção efetivo, né, que é o FPEE. Então, tem como eu determinar se o trabalhador, por exemplo, aqui, ó, vou pegar 1 hora de omissão de uso durante a jornada de trabalho, reduz o fator de proteção em 53%. Então, se você pegar uma PFF2, uma PFF3 que tem fator de proteção 10, olha quanto que pode cair. Pode cair mais da metade. Então, tome cuidado na hora de vocês fazerem seleção de respiradores, adotando somente critérios da FDS. A FDS não tem esse viés, não se seleciona equipamento de proteção individual ou equipamento de proteção respiratória, um EPR, utilizando dados da FDS, para você ser assertivo de forma a proteger o trabalhador, você precisa seguir o Programa de Proteção Respiratória da Fundacentro, Manual de Proteção Respiratória, que foi publicado, né, pela ABHO, do Vladimir, também é o mesmo autor do programa, um dos autores, né, coautor do Programa de Proteção Respiratória. Depois, eu tenho os limites de exposição, sem falar que tem publicações da AIA e uma série de outras que a gente não deve seguir como base, cegamente, as informações da FDS. Primeiro,
saiba reconhecer. Se eu souber reconhecer, eu vou saber proteger. Tenha essa segurança na hora de tomar esse tipo de decisão, tá bom? Se você quiser nos acompanhar nas redes sociais, as descrições estão aqui embaixo. Forte abraço e até o próximo vídeo.